verbo na Bíblia Sagrada que ele perpassa por todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, que é a questão da obediência, que está acoplada ou somada ao verbo ouvir. E ao longo da Bíblia Sagrada, as experiências de homens, de mulheres ou de povos está exatamente nesse detalhe, de ouvir e obedecer. Isso é uma regra em toda a Bíblia Sagrada. E o texto parece-nos que Jesus, quando fala, e Mateus, quando escreve, ele escreve olhando para 2026, porque a sensação que temos ao olharmos para esse texto é a atualidade desse texto quando nós olhamos para a nossa realidade, não só de Rio de Janeiro, de Brasil, mas de mundo. Então, é um texto extremamente atualizado. E para comentarmos esse texto, para dialogarmos com o texto, na verdade, e extrair dele algumas lições para nós, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. Eu quero, sem fugir do tema, absolutamente, mas eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias. Vamos até o capítulo de número 5 do livro de Deuteronômio. Capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Este livro, os amados sabem que os 5 primeiros livros, conhecidos como Pentateuco, o primeiro capítulo de cada um desses livros e o primeiro versículo, ele narra a história do livro. Isso é uma coisa fantástica na Bíblia Sagrada. O primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro capítulo de Êxodo, o primeiro capítulo de Levítico, o primeiro capítulo de Número, o primeiro capítulo de Deuteronômio, narra a história daquele livro. E no capítulo 5, nós sabemos que Deuteronômio está sendo escrito, falado ou ensinado, daí as segundas leis, as segundas tábuas, o segundo mandamento, ele está sendo ensinado aos filhos dos que saíram do Egito. Os que saíram morreram em função das suas próprias palavras, porque eles disseram: bom seria que este deserto nos servisse de túmulo. E Deus ouviu, e assim foi. E Deuteronômio, então, são as instruções que Moisés está dando para os filhos, para que eles entrassem na terra prometida e obedecessem todos os mandamentos de Deus. Então, notem que no capítulo de número 5, no verso de número 22, está escrito assim: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade. Essa escuridade aqui, ela pode causar estranheza no texto, mas nós encontramos uma resposta para este texto que está em 1 Reis 8:12 e 2 Crônicas também, capítulo de número 6. O próprio texto diz que Deus habita na escuridade, ou Deus habita na escuridão. Mas isso pode causar alguma estranheza para nós, porque o texto diz que Deus é luz. Em sendo Deus luz, como é que ele habita na escuridão? Essa escuridade aqui, ou essa escuridão, vai depender da versão, tem uma versão que traz até penumbra, mas essa escuridade aqui era exatamente o pico do Sinai. Então, o pico do Sinai não era visto, havia uma nuvem. Então, podemos imaginar que aqueles temporais que temos em dezembro, quando o céu fica rubro, aquelas nuvens pesadas, o pico do Sinai estava àquela semelhança, ou ficava naquela semelhança, quando Deus dialogava com Moisés. É isso que o texto diz de escuridade. Por isso que o texto diz que ele habita na escuridade. E o texto continua dizendo: com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. Moisés está narrando a experiência, narrando